Seja muito bem-vinda à nossa aula de noções sobre política. A gente já façam logo o teste aí também, saber se a apresentação de vocês já está aparecendo. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, né? Certo. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece, para quem não faz parte do grupo do G12 do Galaxy. Sou a Poliana Oliveira, sou jornalista, trabalho no 180 Graus há quase 11 anos, eu faço agora dia 23 de maio, 11 anos de portal. Sou editora de política do 180 Graus, tenho um blog com meu nome no portal, o blog é Poliana Oliveira, em que eu faço a cobertura política do portal. E tenho experiência em cobertura de política desde 2014, que foi quando eu comecei realmente a trabalhar no portal com a área de política. Já trabalhava cobrindo esporte. Eu comecei, as primeiras experiências que eu tive no portal foi cobrindo esporte, cobrindo geral, fazendo cobertura também policial. Tive um blog Sirene Policial no portal, mas a partir de 2014 entrei realmente na cobertura política, que é onde eu estou até agora. Então, eu tenho esses anos de experiência, 6 anos de experiência cobrindo política, e é meu dia a dia, né? Mesmo, e é um assunto assim que permeia o dia a dia do brasileiro. A gente, aqui no Piauí, fala muito sobre política o tempo todo, política partidária, a gente tem uma cobertura de jornalismo declaratório muito intensa. E no Brasil, vocês percebem que mesmo durante uma pandemia, a gente está em uma situação gravíssima com relação ao novo coronavírus, ainda assim a política consegue ser um tema central no noticiário brasileiro. Então, eu trouxe para vocês, para a gente começar esse nosso bate-papo sobre noções de política, sobre política, entender realmente como a Constituição Federal enxerga o nosso sistema brasileiro, como ela norteia o nosso sistema político brasileiro. Né? Para a gente trabalhar com política no dia a dia, a gente precisa conhecer qual a competência dos poderes executivo, legislativo, judiciário, competência do Ministério Público, entender qual o papel de cada um dentro do cenário político, né, para a gente poder realmente aprimorar o nosso texto, saber quais perguntas fazer, saber como cobrar, porque jornalismo é isso, né? Jornalismo é falar aquilo que as pessoas não querem que a gente publique, né? Tem o jargão que a gente fala, que também falar o que os outros querem que a gente publique é publicidade. Então, o jornalismo ele está aí para cobrar, está aí para questionar. No momento sério como esse de um problema na área da saúde, a gente também tem que estar, principalmente a gente tem que estar de olho muito aberto para cobrar os políticos. Então, a gente vai começar a conhecer como é o trabalho, como é a atuação política brasileira. A gente tem aí na Constituição Federal, passou demais, sobre os direitos políticos, né? No artigo 14, soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, né? Nos termos da lei. Então, o sufrágio que ele fala são as eleições, como a gente conhece, que acontece no Brasil de 2 em 2 anos, né? Sendo que a cada 4 para os respectivos mandatos. Então, a gente tem prevista ainda eleição para 2020, apesar da pandemia, das recomendações aí para não ter aglomerações, o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem rege as normas da eleição, que quem edita as normas que vão reger as eleições, disse que o calendário, por enquanto, está mantido, né? As eleições para acontecerem em outubro. Mas existe uma possibilidade de que essas eleições sejam adiadas para dezembro, né, para poder estender um pouquinho mais o prazo, mas por enquanto não. Por enquanto, o sufrágio, que é as eleições, estão mantidas para outubro. Então, o voto, como vocês sabem, ele é direto e secreto. A gente não pode fazer foto da urna, a gente não é obrigado a abrir o nosso voto pela Constituição. Então, aquela questão na época de eleição, principalmente em cidades pequenas, que a gente tem aquela história da suposta compra de voto. Então, nós, cidadãos brasileiros, nós não somos obrigados, cidadãos brasileiros eleitores, não somos obrigados a abrir o nosso voto. Ele é direto e secreto, né? Ele acontece, a soberania, ela acontece como? A soberania popular? Através de um plebiscito, de um referendo ou da iniciativa popular.
né? E fiquem atentos já, quando vocês verem essa mãozinha aí, significa que na apresentação, significa que essa vai ser uma das perguntas das nossas atividades. Então, vai estar marcado no nosso slide. O plebiscito e o referendo. Qual a diferença do plebiscito para o referendo? Os dois são para consultar a população a respeito de uma norma. Acontece que o plebiscito, ele é feito antes da aprovação dessa norma. Então, antes de que seja aprovada, né, uma lei, a população é consultada sobre ela através de um plebiscito, né? Já no referendo, a consulta acontece depois da aprovação dessa norma. Então, tem uma diferença temporal aí nesses dois tipos de sufrágio, da opinião popular ser manifestada através do plebiscito ou do referendo. Então, nossa primeira questão, já deixando agora para vocês, anotem aí num caderno ou deixem anotado no bloco de notas do celular de vocês. Eu quero que vocês pesquisem exemplos na história recente do Brasil em que a população foi consultada através de plebiscito ou referendo. Todo mundo pegou a pergunta? Vou repetir de novo. Quero que vocês consultem na história recente do Brasil, pesquisem na internet, livros, quando a população brasileira foi consultada através de um plebiscito, um exemplo de que aconteceu um plebiscito, e também através de um referendo, certo? Ok? Qualquer dúvida, no final eu vou repassar as perguntas para quem não pegou aqui no meio da aula. E a gente também tem a iniciativa popular. A iniciativa popular é quando vocês já viram aquela... Certo. Aí nós temos aí o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos, né? E facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e também os maiores de 16 e menores de 18 anos, exatamente. Maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, a partir dos 16 anos, você já pode votar, mas ele é facultativo, certo? Mas a partir dos 18 anos, você é obrigado a votar. Isso é amplamente divulgado. E a gente tem a situação dos analfabetos, né? Também é facultativo o voto para os analfabetos maiores de 70 anos, que são pessoas, em alguns casos, que elas têm dificuldade até mesmo de mobilidade, né, para poder chegar ao local de votação. Então, nesses casos, o voto é facultativo. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros ou durante o período do serviço militar, que são os conscritos, que são aquele cidadão que completa 18 anos e que está participando de um processo de seleção para militar, certo? Para o serviço militar. As condições de elegibilidade. O que é as condições de elegibilidade? É aquela pessoa que pode colocar seu nome para disputar um cargo público, disputar como vereador, como prefeito, presidente da República. Tem alguns princípios que precisam, algumas condições que precisam ser obedecidas. Primeiro, tem que ser brasileiro, né? E estar em pleno exercício dos direitos políticos. A gente já tem aqui a nossa segunda questão da nossa atividade. Eu quero que vocês pesquisem o que é estar no Brasil no pleno exercício dos direitos políticos de acordo com a Constituição. Então, vocês têm vários artigos na internet que vocês podem coletar esse tipo de informação. Então, eu quero que vocês façam essas pesquisas, deem uma lida para dizer quando é que o brasileiro está no pleno exercício dos seus direitos políticos. Lembrando que essa já é a segunda questão que a gente passa da nossa atividade, certo? O alistamento eleitoral tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral, está com o domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, eu só posso ser candidata aqui em Teresina se eu tiver o domicílio eleitoral aqui em Teresina. Agora, eu sou obrigada a morar em Teresina quando eu for ser candidata, de fazer a campanha? Né? Tem muita gente que no processo eleitoral, às vezes não faz isso. A gente tem candidatos que transferem o domicílio eleitoral, por exemplo, a pessoa mora aqui em Teresina, mas vai ser candidato lá em José de Freitas. Ela transfere o domicílio eleitoral lá para José de Freitas e ela acaba continuando morando aqui em Teresina, né? Como é que ela vai ser
que ela quer ser eleita para um cargo público em José de Freitas se ela não mora em José de Freitas? Como é que ela vai estar próximo da população? Por isso que a Constituição pede que os elegíveis tenham domicílio eleitoral na circunscrição. Então, se eu quiser ser uma candidata a deputada pelo Piauí, eu tenho que morar no Piauí. Eu não tenho como ser deputada no Piauí morando no Maranhão, né? Apesar de ser um estado vizinho, mas não tem como eu exercer plenamente o meu mandato se eu morar em outro estado. E a outra condição de elegibilidade é a filiação partidária. Tá tudo ok? Que eu recebi uma mensagem aqui dizendo que minha conexão está ruim. Tá tudo bem aí? Me deem um feedback, um retorno. Ok, obrigada. Que apareceu uma mensagem aqui no meu computador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, quem é analfabeto não pode concorrer a uma eleição, não pode ter um cargo público. Acho que vocês lembram do Tiririca, que ele foi eleito, né, deputado, e depois ele enfrentou um longo processo para provar que ele não era analfabeto. Então, porque quem é analfabeto não pode, não é elegível, não pode exercer cargo público. Mas aí a gente tem um problema social aí no país, né? Porque o número de analfabetos no país ainda é muito grande. Então, tem um problema relacionado à educação. Às vezes, as pessoas querem participar do processo político, mas são analfabetas. Então, essa questão também conflita muito com a situação social brasileira, né? Mas, pela regra, os analfabetos não são elegíveis. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, a gente só tem reeleição uma vez. Se eu sou eleita prefeita, no ano de 2016, eu fui eleita prefeita em 2016, agora, em 2020, eu posso disputar a reeleição. Mas se em 2016 eu já fui reeleita, eu já estou no meu segundo mandato, então agora nas eleições de 2020 eu não posso mais disputar. Que é o caso, por exemplo, aqui do prefeito de Teresina. O prefeito Firmino Filho, agora em 2020, ele não pode, por regra, disputar a eleição. Ele já já está no seu segundo mandato, né? Segundo mandato consecutivo, porque à frente da prefeitura de Teresina, o Firmino Filho já está pela quarta vez. Mas isso, ele chegou por 2 vezes. Ele foi reeleito lá no começo, teve 2 mandatos, aí entrou outra pessoa no poder e depois o Firmino teve sua eleição e reeleição. Mas presidente da República, o presidente Bolsonaro, ele foi eleito nas eleições de 2018. Então, ele pode disputar a reeleição agora, nas próximas eleições de 2022. E se ele não quiser também, ele não precisa disputar a reeleição, né? A pessoa não é porque ela está no mandato que ela é obrigada a disputar a reeleição. Tem muitos casos, inclusive nessas eleições já de 2020, de prefeitos que estão no mandato aqui no Piauí, mas abriram mão de disputar a reeleição. Para concorrerem a outros cargos, presidente da República, governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, digamos que o prefeito Firmino Filho, ele quisesse, nas eleições de 2018, ele já era prefeito, estava no seu segundo ano do mandato, digamos que ele quisesse disputar uma vaga no Senado Federal. Então, ele teria que renunciar ao mandato dele de prefeito para poder disputar uma vaga no Senado. São inelegíveis no território de jurisdição titular o cônjuge, o parente consanguíneo, afins, ou até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República, do governador do estado, ou do território do Distrito Federal, do prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Ou seja, nada de colocar parente como candidato, né? Quem está como prefeito agora não pode indicar a esposa, botar a esposa para ser candidato, botar o filho para ser candidato. Então, o parente até segundo grau
né, não pode ser colocado como candidato por aquele que está no poder. Então, porque isso aí é abuso, né? E assim, porque como é que eu vou pedir voto para minha mulher, para o meu esposo, né, para o meu filho? Isso é contra a Constituição, né? Porque eu vou estar, de certa forma não, sendo completamente tendencioso naquela eleição. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. Então, os militares também podem disputar a eleição, como a gente teve nas eleições de 2018, muitos militares disputando o poder, né? Se contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá se afastar das atividades. Então, se o militar que tem menos de 10 anos de serviço, ele quiser ser candidato, ele tem que se afastar da atividade. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, então ele vai ser agregado pela autoridade superior, então ele vai continuar tendo a remuneração dele, e se ele for eleito, passará automaticamente para a inatividade. Os partidos políticos, já na sequência. Para você disputar uma eleição no Brasil, ainda você tem que ser filiado a um partido político. Nas últimas eleições, por conta da rivalidade aflorada em 2018 entre direita e esquerda, né? A gente tinha ali o PSL, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra os apoiadores do ex-presidente Lula, que estavam a gente viu que para o segundo turno foi realmente Bolsonaro e Fernando Haddad. Então, ainda antes de realmente chegar nas eleições, estava muito dividido. Então, muita gente queria essa questão de disputar uma eleição sem partido, não ter ter uma candidatura sem partido. Mas, na época, houve julgamento e ficou decidido que não dá para você disputar uma eleição, né, sem estar afiliado a um partido político. Eu acredito que essa discussão realmente ela ainda está em andamento, né? Porque muita gente não quer ter a pecha de um partido político para poder disputar, porque os partidos geralmente estão atrelados a casos de corrupção. Hoje em dia, no Brasil, é muito difícil você encontrar um partido que não esteja envolvido em escândalos, em denúncias. Então, muita gente, às vezes, quer participar do processo político, mas acaba fica nesse receio de se filiar a um partido e levar a peste desse partido para ele também, né? Acabar já entrar na eleição com um certo preconceito por conta do partido. Então, essa é uma discussão que ainda vai se prolongar, eu acredito que ela ainda vai se aprofundar nos próximos anos. O artigo 17 da Constituição diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, regras guardadas a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos: caráter nacional, né, o partido tem que ser nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a esse. Sobre esse ponto, quero até lembrar para vocês um caso recente envolvendo o Partido dos Trabalhadores, que está sofrendo um processo pedindo a palavra me fugiu agora, que a inscrição do partido seja realmente cancelada por denúncias de recebimento de doações do exterior. Vocês podem até pesquisar um pouco sobre essa ação contra o Partido dos Trabalhadores, porque aí, no caso, a gente veria um partido do tamanho do PT, um partido que esteve por diversos anos à frente da presidência da República, é ainda o principal nome de oposição ao governo Jair Bolsonaro, sendo extinto, né? Se forem comprovadas realmente essas denúncias, como está na Constituição, é realmente um fato muito grave que pesa bastante contra o partido. O partido também tem que prestar contas junto à Justiça Eleitoral, o quanto gastou, o quanto deixou de gastar, com campanhas, com seus diretórios. Então, tudo tem que estar muito claro e tudo informado de forma clara à Justiça Eleitoral. E ter seu funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É assegurado aos partidos a autonomia, né, para definir suas estratégias internas, estabelecer regras sobre escolha, formação, duração de órgãos permanentes e provisórios. Então, é um trecho mais longo, mas, em resumo, o partido tem sua autonomia. Ele pode
definir suas diretrizes, tem liberdade de reunião. Então, o partido ele é livre para exercer seus direitos, né, políticos e para convocar pessoas, para convocar reuniões, para ter sua ideologia. Ninguém é obrigado a pensar, o partido não é obrigado a pensar de forma A, B ou C, né, tem que obedecer à Constituição, mas não tem nenhum tipo de obrigação ideológica dentro do nosso país. Tem personalidade jurídica, né, na forma da lei e registraram seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente entra na parte dos recursos desses partidos, né, que só terão direito a recursos do fundo partidário e acesso garantido à propaganda de TV, rádio e televisão na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, acesso gratuito à rádio e televisão na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Tiverem elegido ao menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, e é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que tenha atingido. Nessas eleições de 2018, muitos partidos não atingiram a chamada, que a gente chama aqui de cláusula de barreira, cláusula de desempenho, que é atender esses requisitos mínimos, né? Eleição na Câmara de Deputados com 3% dos votos válidos, 15 deputados em 1/3 das unidades da federação. Então, isso obrigou que muitos parlamentares mudassem de partido, né? Muitas pessoas mudassem de partido. Por quê? Ainda mais agora em época de eleição. A gente vai estar às vésperas de uma eleição para vereador. Os vereadores precisam de fundo para fazer sua campanha. E se o partido deles não atingir essa cláusula de desempenho, não recebe o fundo. Então, muitos foram obrigados a mudar de partido para que eles pudessem ter acesso a esses recursos. Vocês viram a mãozinha levantada, vamos para a nossa terceira pergunta. Terceira pergunta também é de pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem casos aqui em Teresina, no Piauí, de preferência, né? Se você for do interior, estiver me acompanhando, for do interior do estado, da cidade do interior, pesquisei na sua cidade algum parlamentar que mudou de partido, que saiu de um partido para ir para outro por conta da cláusula de desempenho, né? Porque o partido não atingiu esses requisitos mínimos para receber o fundo eleitoral e para ter direito à propaganda gratuita no rádio e TV, ok? Organização político-administrativa. Só um instantinho aqui. Tive um problema aqui. Voltei. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos no termo da Constituição. Brasília, como vocês sabem, é a capital federal. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Os Estados podem incorporar entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional ou por lei complementar. Quarta questão na nossa atividade, a gente tem um caso que até pouquinho antes da pandemia estava bastante debatido aqui no Piauí, que é com relação ao litígio com o estado do Ceará, né? Terras que pertencem, que em tese pertencem ao Piauí, que foram trocados no passado com o Ceará. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre isso. Escrevam umas 5, 6 linhas sobre essa situação de litígio do Piauí com o Ceará.
que cidades ficariam com o Piauí, como é que o Piauí seria, de certa forma, beneficiado caso esse litígio seja aprovado. Desculpa. Esse caso, inclusive, já está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo chegou a pedir uma perícia para saber realmente quais terras deveriam ser incorporadas ao Piauí ou não. Então, é uma pesquisa super bacana para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse processo. Parágrafo 4º, a criação e a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios farão-se por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito da população. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, nada do poder público está se envolvendo com religião. Difícil pensar no Brasil nessa regra, né, no Brasil atual. A gente tem um presidente que pede um ministro do Supremo Tribunal terrivelmente religioso, né, que vem pregando realmente muito de religião. Então, a gente vê alguns desses princípios sendo deturpados na prática, né? A gente vê muitos políticos que se utilizam da religião para se promover, fazendo campanhas dentro de igrejas, né? Porque uma coisa é você ter um eleitorado com o qual você se identifica, né? Outra coisa é você utilizar do espaço de culto para você estar pedindo voto, para você estar tentando, de certa forma, direcionar esse processo, né? Então, é muito complicado pensar que a União e os estados, os municípios não interferem na religião, né? Isso, na prática, a gente vê muito o contrário acontecendo, muita interferência. É proibido, é vedado também recusar fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Todos são iguais. Os poderes são poderes da União, independentes, harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário. Né? Essa semana a gente teve, no final de semana, acho que passado, não sei se nesse ano passado, acho que nesse. O caso, não sei se vocês viram os vídeos em WhatsApp ou se vocês viram Twitter, Facebook. A Anitta, durante uma live com a jornalista da CNN, ela estava sendo explicada sobre a questão do Poder Judiciário e ela pegou e falou assim, o Poder Judiciário dos ministros dos ministérios. Então, ainda há uma certa confusão. E a gente vê a Anitta, uma atriz, uma cantora altamente politizada, que participa do debate público, mas ainda assim a gente vê essas confusões com relação ao que são exatamente os poderes. O que faz o legislativo, o que faz o executivo, o que faz o judiciário, qual a competência de cada um deles, quem são os atores desses poderes, né? E a gente vai começar falando exatamente sobre o executivo, que é, de certa forma, o que está mais próximo com a vida de nós cidadãos, né? O poder executivo, que é exercido nos municípios. A gente vai começar por essa parte dos municípios, que nos municípios é exercido pelo prefeito, né? Ele é o chefe do poder executivo municipal, o prefeito. Então, a gente vai começar a entender realmente cada um desses poderes através do município. Vamos lá. O que diz a Constituição sobre os municípios? Que ele se rege por uma lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Câmara Municipal formada pelos vereadores. Então, todo município tem uma lei orgânica, tem um código que precisa ser cumprido, que é aprovado pela Câmara de Vereadores, e é esse código que vai nortear as ações dentro do município.
a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Então, o prefeito, a eleição que acontece para prefeito, ela é junto com a eleição de vereadores. Como vai acontecer esse ano? A gente não sabe ainda se em outubro, se em dezembro, se em setembro. A eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior, ao término do mandato dos que devam suceder, aplicado as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. A posse do prefeito e do vice-prefeito acontece no dia 1º de janeiro do ano subsequente da eleição. Então, por exemplo, quem foi eleito agora nas eleições de 2020 vai tomar posse no dia 1º de janeiro de 2021. Aí na Constituição tem uma lista enorme sobre como é que acontece, como é que é feita a composição das câmaras municipais, né? Que ela tem um mínimo que precisa ser estabelecido também de acordo com a população. Eu trouxe, no caso, só sobre a população de Teresina, sobre a Câmara de Vereadores de Teresina, né, para a gente não trazer uma lista muito grande. No caso, aqui em Teresina, capital, a gente tem 29 vereadores na nossa Câmara. Já que a população, deixa eu dar uma olhadinha aqui, segundo o IBGE, a população estimada para 2019 era de 864 mil habitantes. Então, está dentro desse intervalo aí, entre mais de 750 mil habitantes e até 900 mil habitantes. Então, Teresina tem 29 vereadores com base no que é estipulado aí pela Constituição. Se vocês quiserem ver os outros limites, você que é do interior do estado, quiser ver qual é o limite para o seu município, como é que isso é estabelecido, até onde, o limite da população com relação ao número dos vereadores, você pode consultar lá na Constituição, que tem a lista completa. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais, em cada legislatura, para subsequente, observando o que dispõe esta Constituição, observando os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Em municípios como Teresina, com mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% dos subsídios dos deputados estaduais. Vou querer que vocês façam a pesquisa também. Para quem é de Teresina, pesquisa de Teresina. Para quem é do interior, pesquisa na sua cidade. Para quem é de Altos, para quem é de José de Freitas, para quem é de Campo Maior, pesquisa na sua cidade qual o subsídio do vereador da sua cidade. Quantos vereadores na sua cidade recebem, ok? O total de despesas com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. A fiscalização no município, ou seja, o trabalho do prefeito, vai ser fiscalizado pelo Poder Legislativo Municipal, pela Câmara de Vereadores, né, que faz o controle externo, pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. O controle externo da Câmara será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados, ou do município, ou dos conselhos de tribunais de contas dos municípios onde houver. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito deve anualmente só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade nos termos da lei. E é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Ok? Vou beber mais uma água. Então, como a gente tinha iniciado há alguns minutos, a prefeitura é a sede do poder executivo nos municípios. Prefeitura não é o mesmo que município, né? E nem é o mesmo que prefeito. Prefeitura é uma coisa, município é outra, prefeito é outra e cidade é outra. E às vezes a gente tem essa questão, essa confusão de dizer a cidade é o mesmo que o município. Não é. Cidade é o território, município é a pessoa jurídica. Então, quando a gente fala de município,
A gente está falando de uma coisa, não é só aquela área que está ali de autos, não é só a área de Campo Maior, a gente está falando da pessoa jurídica do município. Então, o prefeito não é o município, né? O prefeito é o agente que está ali responsável por administrar aquele município. Então, prefeitura é diferente de município, é diferente de prefeito e é diferente de cidade. Cada coisa tem um papel aí diferente no contexto. O prefeito carrega consigo a função política, que é de dialogar e agir em nome do interesse da população. Então, o que o prefeito faz é para o bem da população e não para o bem próprio, né? Uma coisa é o prefeito trabalhar, fazer suas ações, né? Obras, projetos que podem lhe credenciar para uma eventual reeleição, né? E credenciar junto ao eleitorado, que pode gostar do trabalho dele. Outra coisa é ele agir, né? Pensando em se beneficiar, em beneficiar a si próprio, no próprio enriquecimento, né? Na promoção pessoal. Então, tem diferenças aí. O trabalho do gestor pode ou não levá-lo a uma reeleição, né? Mas não é porque ele está à frente do poder público que ele vai agir em interesse próprio. Cabe ao prefeito apresentar projetos de lei à Câmara, sancionar, promulgar e fazer publicar e vetar leis. Em sua função executiva, o prefeito deve planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as ações da prefeitura. Esse meu slide, esse trecho do slide, ele é baseado nesse manual aqui do Conselho Federal de Administração, é o Guia da Boa Gestão do Prefeito. Né? Eu vou abrir aqui para vocês para a gente entender direitinho essa questão aí do planejado, organizar, o que o Conselho Federal diz sobre cada um desses pontos. O planejamento é formular políticas públicas, né? Definindo objetivos, diretrizes, planos, determinação, os métodos e processos de trabalho. Ou seja, o prefeito ele tem que ter um norte na atuação dele. Ele tem que ter um projeto muito bem claro para a cidade. Até porque quando ele é eleito em cima de um plano de governo. E esse plano de governo já tem que estar lá previsto o que ele pensa para a saúde, o que ele pensa para a educação, o que ele pensa para saneamento básico. Então, ele tem que ter diretrizes bem claras para a sua atuação. Porque se ele não tem essas diretrizes, como é que ele vai montar uma equipe? Como é que ele vai definir sobre os seus servidores? Definir sobre quais projetos ele vai lançar naquele ano, quais são as obras que ele vai priorizar. Então, ele precisa primeiro conhecer muito bem a cidade, conhecer muito bem seus objetivos e ter diretrizes para a sua atuação. A organização pode ser entendida como a construção da estrutura necessária ao bom desempenho das ações da prefeitura. O comando é a orientação verbal. Ou seja, se um prefeito não tem comando, como é que a equipe dele vai agir bem na cidade? Ele precisa ter autoridade. Ele não pode ser autoritário. Ele precisa ter autoridade, ele precisa ter comando, ele precisa conversar com a sua equipe. A gente tem um problema muito sério no interior, como eu estava falando, sobre a questão da pessoa ser eleita numa cidade e morar em outra. A gente tem casos de prefeito que só vai para a cidade dia de terça, quarta e quinta, né? Segunda-feira ele ainda está voltando de Teresina. Quando dá na sexta, ele está indo para Teresina. Ele fica aqui no apartamento com a família e o interior fica abandonado. Como é que um prefeito desse vai conhecer a realidade da sua cidade? Como é que ele vai estar disponível para a população para estar conversando? Então, ele precisa de liderança. E a liderança passa pelo conhecimento dos problemas do município. Se ele não está no município para conhecer, os atos administrativos dele vão ser, no mínimo, perdidos aí no bonde. Acho que eu liguei algum. Estou com uma microfonia. Não.
Certo, coordenação é o ato de dispor, segundo certa ordem, do método de organização, né? A parceria com os colaboradores também, que o prefeito ele precisa ter essa parceria com os servidores, não só com o seu secretário, mas também com os servidores. E o controle é verificar o cumprimento, porque não adianta também só ele mandar fazer, ele tem que acompanhar esse feitio dos projetos, saber como é que está o acompanhamento das ações. Então, ele precisa conhecer o município e precisa fiscalizar o seu próprio trabalho, porque ele é o trabalho do secretário é também o trabalho do prefeito, o trabalho do servidor público é também o trabalho do prefeito. Então, se um secretário faz algo errado, comete algum desvio de recursos, faz uma licitação fraudulenta, o prefeito ele também, pelo menos moralmente, ele precisa ser responsabilizado, porque o prefeito precisa estar acompanhando esses atos. Às vezes o servidor faz algo, como é que eu posso dizer, comete um crime, mas não necessariamente o prefeito sabia, né? Aquela coisa não era cúmplice. Mas o prefeito, ele precisa estar... Como é que simplesmente um contrato foi assinado e ele simplesmente não leu, né, aquele contrato? Chegou na mesa dele, o servidor disse assina aí e o prefeito não leu. Não dá para simplesmente alegar omissão. Se houve omissão, algo no processo está errado, né? Não está coordenando bem as ações do município e as ações da sua equipe. Já dentro das funções administrativas, o prefeito é responsável por publicar atos oficiais, executar leis, decretos e ordens de serviço e prestar contas, entre outros. A parte aí chama a atenção para o prestar contas, porque assim, no Brasil, o cidadão, ele não tem muito esse costume de acompanhar o trabalho do político, de fiscalizar o trabalho do político, seja do prefeito, seja do vereador, do deputado, senador, presidente da República. Fiscaliza-se a época da eleição, faz ali um raio-x do candidato na época da eleição, mas quando chega no mandato, as pessoas simplesmente esquecem de fiscalizar o trabalho daquele gestor público, daquele legislador. E quem é que faz esse papel de fiscalização quando o cidadão não está muito ligado no agente público? É justamente a imprensa. Justamente nós que trabalhamos com comunicação é que temos que estar com um olhar atento para fiscalizar balancetes, fiscalizar gastos, nos casos tanto das prefeituras, como das câmaras, como das assembleias, no Senado, no Congresso. Então, somos nós, comunicadores, que temos esse papel de estar vigilantes. Só que nós enfrentamos dois problemas principais. O primeiro deles é a escassez de dados. No Brasil, a gente tem... Congresso Nacional já tem uma base de dados muito mais útil para a gente. A gente tem ali notas fiscais publicadas, a gente tem os gastos dos deputados muito claros, discriminados por tipo. Você sabe quanto um deputado gastou com telefonia, quanto ele gastou com serviço postal, quanto ele gastou com combustível. Mas numa Câmara de Vereadores, numa prefeitura do interior piauiense, é muito difícil. Eu me lembro que uma vez eu precisei fiscalizar os gastos de uma prefeitura do norte do estado e como não tinha nada digitalizado, a gente passou dias, por questão de uma semana, indo todos os dias na Câmara de Vereadores para poder ter acesso aos balancetes da prefeitura para procurar a informação que a gente precisava. E assim, era sempre uma dificuldade, porque primeiro para explicar por que a gente queria aquele documento, porque apesar deles serem públicos, estarem à disposição da população, a gente meio que tem que estar justificando. Não, a gente quer fiscalizar, a gente quer saber sobre esse contrato específico, como é que foi aplicado esse recurso que chegou para a educação, esse recurso para a saúde, para onde é que ele foi realmente destinado para aquele serviço, para aquela obra, para aquele hospital, para aquela ambulância. Então, a gente enfrenta uma dificuldade muito grande.
enquanto menor o município, mais difícil da gente conseguir fazer esse tipo de fiscalização. E aí, além da escassez de dados, a gente tem o segundo ponto que eu até já entrei, que é a pressão política, né? Lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, não me lembro exatamente de quem, mas que diz que quanto menor a eleição, menor a cidade, maior se torna a eleição, né? Maior se torna o burburinho político. Então, enquanto a cidade é menor, por exemplo, tem cidade pequena, que é época de eleição, você só fala disso. Eu acho que é o próprio fato do Brasil, assim, ser um país ainda em desenvolvimento, né? Um país ainda emergente, a gente vê que nem a pandemia conseguiu afastar o debate político. Tão pequeno tão, como é que eu posso dizer? Tão impermeado que está a política na gente. Então, nas cidades pequenas, isso é muito claro. E a pressão política existe, né? Para quem trabalha como blogueiro, como radialista, para quem trabalha no interior, a pressão ela é diária. A gente tem casos aqui de pessoas, tem casos no Piauí, que o radialista está falando na rádio, fazendo uma denúncia contra o prefeito, e de repente o prefeito chega na rádio para pressionar, né? A gente tem casos de blogueiros que escrevem matérias e que alguns minutos a matéria é retirada do ar por conta da pressão. A gente tem ameaças realmente à vida das pessoas. Jornalistas ainda são mortos no Brasil por conta de matérias. Isso é terrível. A gente está em 2020, não pode simplesmente... São jornalistas que são agredidos nas ruas. O nosso trabalho, ele está sendo, cada dia que passa, mais questionado. A gente coloca uma notícia simplesmente porque aquela notícia não vai, não vai com aquilo que a pessoa pensa, né? Ela já diz logo, é fake news. A notícia só é verdadeira se for exatamente do jeito que ela pensa, né? Parece que não dá para ter contraponto no Brasil, né? No interior do Piauí, no interior do Maranhão, no interior do Ceará, a gente tem casos em que é mais violento, mas em alguns estados em que é mais violento, mas a pressão é a mesma, né? E diária. A gente recebe telefonemas, a gente pessoas xingando a gente, a própria audiência hoje em dia, ela pressiona muito o trabalho do jornalista, né? Não é só porque eu falei do político tal, que eu falei do deputado tal, do vereador tal, é o vereador que vai estar me pressionando. Não, mas a audiência também, a audiência que é simpatizante daquele político, daquele prefeito, daquele deputado, ela também vai acabar te pressionando e faz ameaças, vai atrás da sua vida. Então, é muito difícil essa história do checar, o prestar contas, né? A dificuldade de dados, da gente encontrar dados disponíveis para a gente fazer esse acompanhamento da prestação de contas e também a pressão política que a gente sofre no dia a dia para exercer o nosso trabalho. Então, por isso, é um pouco complicado, mas a gente tem que buscar realmente o apoio popular. Mostrar que aquilo que a gente está fiscalizando, a gente está sendo prestado contas, é do dinheiro do cidadão, é o dinheiro do contribuinte que é recolhido em impostos e que se transforma em transferências para os municípios. É o dinheiro que vai estar sendo aplicado, né? Então, a gente precisa tentar convencer as pessoas de que a gente está ajudando elas a fiscalizar, né? Seguindo, me aprofundei aqui nesse debate, mas que é necessário a gente enfatizar. O prefeito é responsável pela articulação com os diversos setores públicos e privados para a promoção do desenvolvimento local, mobilização de recursos, concretização de programas e realização em prol da comunidade. Então, quando a gente fala em articulação política, parece que é só aquela negociata, né? Que parece que hoje muitos políticos só sabem negociar, né? Negociar cargos, negociar uma indicação, um comissionado, um apoio político em busca de recurso, um apoio de um empresário que vai financiar uma campanha através de um Caixa 2, porque o financiamento privado já não pode mais
mais no país, mas ele ainda é, mas o trabalho não é esse, né? A gente se engana, eu até sou um pouco aqui no Piauí, que assim, a gente acaba, vai todo mundo na mesma onda, que é do jornalismo declaratório, né? A gente vai em cima daquilo que os políticos falam e não em cima daquilo que os políticos estão realmente fazendo ou deixando de fazer. Não é só a política partidária, ela é importante porque ela modifica a vida das pessoas. A partir do momento em que o político se associa a um grupo, a um grupo empresarial, a um outro grupo político, isso vai interferir na vida das pessoas, porque pode ser poderio econômico, né? Que pode interferir dentro do processo, mas não é só isso, não é só a política partidária que interessa, não é só o declaratório, a gente tem que realmente fiscalizar aquilo que a gente tem muito o jornalismo hoje do fact-check, é o nome que é da checagem de fatos. Então, realmente, de checar falas, aquilo que ele disse é verdadeiro, aquele gasto que ele falou, ele é real, foi desse tanto, de onde é que veio esses recursos? O gato brincando aqui com a caneta. O gato tá aqui em cima da mesa. Então, a gente precisa realmente acabar ter esse exercício de estar checando essas informações. Não só ouvir e reproduzir, mas checar aquilo que a gente está ouvindo. E a articulação que o político precisa fazer, ela vai além dessa articulação política. Essencialmente, a articulação que o prefeito tem que estar é dialogando com as camadas sociais. Tem que falar com as minorias, tem que falar com o empresariado, tem que falar com os líderes comunitários, com os artistas, para que possa ser elaborado um plano de governo que vá contemplar realmente a vida do cidadão, contemplar todo mundo dentro porque a gente tem, quando a gente tem uma cidade, seja ela pequena, média ou grande, a gente vai ter pessoas que moram na zona rural, a gente tem os segmentos religiosos, a gente tem os segmentos culturais, a gente tem o segmento comercial, então são várias pessoas, é um organismo, é um sistema que tem vários tipos diferentes ali que precisam, e que o poder público precisa estar dialogando com ela, porque, volto de novo para a pandemia, a gente tem a situação de isolamento social. O isolamento social é bom para a saúde. Por quê? Porque evita que disseminem casos, o coronavírus seja disseminado, porque ele é facilmente transmitido pela saliva, né? Então, um toque na boca que você tá contaminado, toca a mão no olho, na boca, no nariz, espirra, tosse, aperta a mão de alguém, passa o vírus. O isolamento social é ótimo para a saúde, mas está todo mundo vendo que o isolamento social é péssimo para o comércio. Né? Então, empresas estão fechadas, shoppings estão fechados, pessoas estão tendo prejuízo, muita gente já está fechando as portas, declarando falência, pessoas estão desempregadas. A gente pode ter no Brasil ao fim dessa pandemia, mais de 25 milhões de pessoas desempregadas, sem emprego por conta da pandemia. Só um instante. Eu acho que meu gato tá querendo fugir de casa. Fábio, dá uma olhada aqui quem tá batendo aqui na porta, a porta tá batendo. Então, eu estava falando sobre o diálogo. Então, o isolamento social é ótimo para um segmento da saúde, que permite que o governo tenha estratégias para poder aumentar os leitos, né, a tempo de que as pessoas sejam atendidas. Mas se o governo não estiver dialogando com o segmento do comércio, né, como é que vai funcionar? O governo precisa ter uma estratégia para pensar na reabertura do comércio, né? Porque não dá para governar uma cidade sem pensar nos comerciantes. O comércio, ele é vital para a saúde econômica da cidade. Então, esse diálogo tem que ser com todo mundo. Todos os atores, o governo dos municípios tem que estar dialogando. E esse diálogo também tem que acontecer com os outros poderes. No caso dos municípios, o diálogo mais próximo da prefeitura é com a Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores,
é que vai receber os projetos de lei encaminhados pela prefeitura. Então, o prefeito elabora um projeto de lei e ele vai encaminhar para a Câmara de Vereadores. Quando o prefeito tem a maioria dos vereadores a seu favor, que foram eleitos com ele na mesma chapa, no mesmo grupo político, isso é muito fácil. Então, geralmente, o projeto chega na casa e a gente já conta até como já aprovado, né? Porque os vereadores estão do lado do prefeito, não tem por que votar contra. Por exemplo, um processo de empréstimo, que sempre são matérias polêmicas. A prefeitura encaminha para a Câmara de Vereadores um pedido de autorização para realizar empréstimo, e quando a Câmara tem maioria a favor do prefeito, então a gente já conta, não precisa nem votar, a gente já sabe que vai ser aprovado, né? Mas pelo contrário, quando a maioria na Câmara de Vereadores é contra o prefeito, então precisa haver esse diálogo. O prefeito vai ter parece que só a oposição é que lê os projetos, né? Aí, então, o prefeito vai ter um trabalho de explicar realmente por que ele precisa daqueles recursos, onde é que aquilo ali vai ser aplicado, cronogramas de obras, de ações que vai ser executado com aqueles recursos. Então, a coisa já muda o cenário político. Então, o diálogo com a Câmara de Vereadores, ele precisa ser constante, porque o prefeito, se ele faz um pedido de empréstimo, em tese, ele está precisando daqueles recursos. Seja para fazer uma obra, seja para executar uma ação. Então, em tese, se ele está pedindo tantos milhões de reais no empréstimo num banco internacional, então, em tese, ele está precisando dos recursos. E o nosso trabalho como jornalista é realmente fazer também um certo controle, assim como a Câmara, também está acompanhando, pegar o projeto, ler o projeto, expor este projeto, porque colocar esses documentos a público é muito importante para aproximar a população realmente do poder público. As pessoas saberem o que está acontecendo, como o município pretende agir. Então, a gente tem que ter esse trabalho de também fiscalizar, não ser oposição. O jornalista, ele não precisa ter não precisa não, ele não pode ter um lado. Eu quero pegar esse projeto aqui, eu quero acabar com isso aqui, eu quero expor o prefeito. Não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é realmente olha, tá aqui, são cento e tantos milhões de reais, mas vamos ver para que é isso aqui. Né? Esse banco tem idoneidade realmente para executar esse empréstimo, para fazer esse empréstimo? Tem fundo para fazer esse empréstimo? O banco é de um conhecido, de um empresário conhecido? A gente tem que fiscalizar. Agora, não é só reclamar, mas não é só elogiar. A gente tem que fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho é o quê? Divulgar os fatos. Os elogios são os mínimos. As críticas, os elogios não, os adjetivos são mínimos. A gente tem que expor, a gente tem que dar os dados, a gente tem que mostrar os documentos. Não é partir para um lado, porque parece que jornalismo tem só que criticar. Não é só criticar, a gente tem que expor, né? O trabalho de criticar, o trabalho de julgar, esse trabalho, ele é da oposição. A gente tem que estar dialogando com os dois lados para tentar entender, chegar a um denominador comum, expor para a população, e a população é quem vai tirar suas próprias conclusões em cima daquilo que a gente está publicando. Prefeito deve promover desenvolvimento assegurando acesso à saúde, educação, assistência social, trabalho, previdência social, saneamento, habitação e mobilidade urbana. Tem outros vários fatores também que norteiam a administração pública, mas isso é o básico que o prefeito precisa fazer, né? Então, o nosso dia a dia, a gente tem que estar acompanhando realmente como é que está sendo feito. A gente tem um parceiro que muito pouco se usa aqui no Piauí, que é o Ministério Público.
A imprensa pode e deve agir junto ao Ministério Público, em apoio ao Ministério Público, contando com o apoio do Ministério Público, para fiscalizar essas ações. Então, denúncias que são feitas nas nossas páginas de internet, a gente pode trabalhar junto ao Ministério Público na busca de informações, para requisição de documentos, para agilizar reuniões, para ouvir as partes. Então, o Ministério Público é um parceiro que a gente deveria utilizar mais na fiscalização realmente do trabalho político. Fiscalizar não só o prefeito, o vereador, fiscalizar deputados. Eu vejo isso muito sendo feito muito pouco aqui no Piauí. A gente tem outra dificuldade, que é a dificuldade realmente da estrutura das redações. Quem trabalha em redação, hoje em dia vê a redução das equipes, né? A gente tem as equipes bastante reduzidas, a gente tem um factual muito grande, então notícia chega a toda hora, a gente acaba muitas vezes não tendo tempo para fazer uma grande apuração, que às vezes pode levar 2, 3 dias para apurar um conteúdo, até uma semana para apurar um conteúdo, ler documentos, ouvir áudios. Minha querida? Então, a gente às vezes não tem esse tempo, né, para a gente desenvolver esse trabalho, mesmo que trabalhe em redação. Quem trabalha como blogueiro, quem trabalha sozinho, quem tem seu próprio blog, a dificuldade é ainda maior, né, porque às vezes a equipe é só você mesmo. Então, a gente, como blogueiro, essa dificuldade de fazer uma apuração mais aprofundada, por não contar uma equipe e ainda cobrir o factual, é muito complicado. Então, assim, a minha dica realmente é você ter seu norte. O que você quer fazer? Você quer realmente cobrir o factual? Fazer aquelas notinhas mais rápidas, né? Botar aquele material que é de um pouco, que dá mais audiência realmente, que é o factual? Ou você quer trabalhar um material mais aprofundado, né? Que demanda realmente demanda mais tempo, né? E investimento, porque para fazer uma apuração exige investimento. Então, você precisa realmente pensar qual é o norte que eu quero seguir, né? Vou voltar aqui para o meu livrinho. Aqui a página. Então, para governar, o prefeito ele precisa, para garantir a saúde, a educação, assistência social, trabalho, ele precisa ter uma equipe em cada uma dessas áreas, né? Ele precisa, então, ter um secretário de educação, ter um secretário de saúde, ter um secretário do trabalho e emprego. O gato apareceu aqui atrás. Aqui, ó. Guia da boa gestão do prefeito. Eu vou ver se eu encontro para vocês o link. Uma vez eu encontrei o link do PDF dele na internet, eu vou ver se eu encontro novamente para passar o PDF para vocês. Ele é um conteúdo do Conselho de Administração. Então, foi distribuído num evento, ele é um evento realmente para gestores públicos. E só um instantinho. A pessoa tem gato em casa, funciona dessa forma. Então, eu vou tentar encontrar para vocês o link dele em PDF e eu repasso para vocês, para o pessoal do Galaxy encaminhar para vocês no WhatsApp. Então, o prefeito precisa nomear a equipe. Uma boa equipe é formada pelo quê? Por técnicos, né? A gente precisa ter técnicos nas pastas. Mas o que a gente vê muito é a indicação de parentes, né? Em especial nas cidades menores. Mas também acontece nas cidades e nas capitais, acontece aqui em Teresina. A gente vê parentes sendo indicados, pessoas próximas dos parentes, a gente vê indicações ordenadas por empresários, por partidos políticos. Então, o caráter técnico dessas indicações, ela às vezes é deixada de lado. Então, a gente tem pessoas que estão à frente das pastas que não têm sequer um conhecimento mínimo para cuidar daquela área. Educação. O ideal é que seja indicado um educador,
na área da saúde, que seja indicado alguém da área da saúde com conhecimento, não necessariamente alguém da área da saúde, mas que pelo menos conheça a saúde pública, né? Senão vai ficar muito difícil para essas pessoas estarem coordenando as ações em cada área. Outras atribuições do prefeito, né? A representação, o prefeito é que representa o município. Então, se acontece alguma coisa no município, legalmente, quem representa é o prefeito, né? Tanto perante a justiça, como em outros atos de caráter legal e administrativo na relação com as demais esferas do governo e plano social. Projetos de lei. São atribuições exclusivas do prefeito o envio de projetos de lei à Câmara, matérias relacionadas com criação de cargos, funções e empregos públicos na prefeitura ou aumento na remuneração de servidores. Organiza também o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, além da expedição de decretos. O plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, fazer uma pausa aqui, uma ressalva nisso aqui, porque, por exemplo, esse ano de 2020 está regido por um orçamento que foi aprovado no ano passado, né? Então, a gente está em um ano de mudanças, a gente está num momento de transição, né? A não ser os prefeitos que vão ser reeleitos, mas, por exemplo, aqui em Teresina, a partir do ano que vem, não vai ser mais o prefeito Firmino, vai ser outro prefeito. Mas o orçamento que esse outro prefeito vai ter que executar vai ser aprovado agora de acordo com a indicação do prefeito Firmino. Então, ele vai elaborar uma lei de diretrizes orçamentárias para execução em 2021. O orçamento sempre é aprovado no ano anterior. Aí você imagina como é que não deve ser para o gestor que vai chegar ano que vem para executar esse orçamento, né? Que talvez ano que vem as prioridades do gestor possam ser outras, mas o que acontece? Tudo isso é debatido com o Legislativo Municipal. A gente também vai ter outra composição de Câmara, mas entende que os representantes, os legisladores, eles entendem as necessidades do município, né? Então, eles vão organizar esse orçamento de acordo com a necessidade dos municípios. E ali já vai ser definido a questão de quanto é que vai para cada área, quanto é que vai ser aplicado. Tem os mínimos constitucionais que devem ser aplicados na saúde e educação, mas também ali fica definido sobre a questão desses valores e como é que o dinheiro vai ser aplicado no próximo ano. O prefeito também tem a obrigação de sancionar leis ou vetá-las, né, no prazo estipulado daquele texto aprovado na Câmara Municipal. Caso esse prazo não seja obedecido, o ato é considerado como sancionado, cabendo ao presidente da Câmara promulgá-lo ou publicá-lo. Cabe também ao chefe do Executivo promulgar, publicar e vetar as leis aprovadas pela Câmara Municipal. Então, a Câmara aprova uma lei, ela é enviada ao prefeito, o prefeito sancioná-la e publicá-la. E a partir dessa publicação, ela passa a valer. Ou o contrário, ele pode vetar aquela norma que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Cabe ao prefeito também administrar o patrimônio. Deixa eu só ver aqui quanto tempo a gente ainda tem de aula. A gente ainda tem mais 21 minutos, né? E sendo que 10 minutos, porque estão me dizendo aqui, já recebi a mensagem de 10 minutos, que são os 10 minutos finais para a gente tirar as dúvidas. Exatamente. O prefeito também tem o papel de alienar os bens públicos, né? Que podem ser alienados pelo prefeito de acordo com o interesse público devidamente justificado. Quando se tratar de um bem imóvel, sua alienação só será possível mediante autorização da Câmara Municipal. Então, muitas das atribuições do prefeito também precisam da autorização da Câmara Municipal. O prefeito não é tudo que o prefeito pode fazer no município só por ação própria. Ele precisa também da aprovação da Câmara de Vereadores para muita coisa.
O prefeito também pode abrir créditos, né? É também seu trabalho abrir créditos. Ao chefe do executivo municipal compete implementar mecanismos de ajuste orçamentário, bem como corrigir distorções que surgem durante a execução do orçamento, que é possível através da abertura de créditos adicionais. Que é aí, por exemplo, quando o prefeito do ano que vem assumir, precisar fazer algum ajuste no orçamento, que foi aprovado por essa gestão, se ele precisar fazer algum ajuste, ele pode abrir esses créditos. Ele tira dinheiro de um local que estava previsto no orçamento e coloca em outro. Digamos, ele tirou dinheiro de uma ação de combate à fome e colocou num programa de combate ao feminicídio. Talvez ele entendeu que precisa investir mais em políticas e ações de combate ao feminicídio do que investir em ações e políticas de combate à pobreza. Então, o governo municipal ele também pode fazer isso. O orçamento ele é uma espécie de ele tem uma imposição realmente para ser cumprido, mas, desde que justificada, dá para fazer essas adequações de crédito ao longo do exercício. Cabe ao prefeito administrar as finanças do município, executar a arrecadação, então aquilo que ele arrecada de impostos no município, ele vai executar e definir sobre a aplicação, né? E, de novo, prestar contas. A fiscalização, como a gente já viu, é exercida pelo Poder Legislativo Municipal. E a divulgação, como é que o município deve fazer a divulgação dos seus atos. E atenção, que é o que a gente vai procurar na hora de fazer as nossas pesquisas, na hora de pesquisar o que a gente pode divulgar como é que se diz? Para cobrar do prefeito, para mostrar para a sociedade o que está sendo feito, o que não está, na hora dos nossos trabalhos de pesquisa jornalística. A gente tem os orçamentos, os próprios orçamentos são fontes de pesquisa que a gente pode estar utilizando para produzir matérias. A própria execução do orçamento, os balanços orçamentários que são divulgados pela prefeitura, os demonstrativos de receita e despesa e o resumo dos instrumentos de contrato dos seus aditivos e em relações mensais de todas as compras. Algumas prefeituras já têm sites da transparência em que elas fazem a divulgação desses dados, mas muitos deles são muito desatualizados. A gente tem sites de transparência que levam 3, 4 meses para serem atualizados pelas prefeituras, né? Então, dificulta muito o nosso trabalho na hora da gente fazer essas pesquisas. Isso quando ele é atualizado, porque tem site de prefeitura que em 2020 ainda tem conteúdo de 2019, não tem nada de 2020, não foi colocado nada. E aí, a gente vai para os órgãos de controle externo, que são as câmaras de vereadores e também o Tribunal de Contas, porque as prefeituras precisam estar informando sobre as licitações que elas fazem, que são as compras, precisam ser repassadas ao TCE. A gente tem um sistema que é o Licitações Web do Tribunal de Contas do Estado, que a gente pode acompanhar as compras que o município está fazendo, precisa ser informado lá. A gente tem também os diários oficiais, os diários dos municípios, a gente tem a página Diário dos Municípios, a gente tem o próprio Diário dos Municípios da Associação Piauiense de Prefeituras, que é também uma ferramenta em que a gente pode estar pesquisando nomeações, a gente pode estar pesquisando sobre os contratos que estão sendo feitos, eles publicam lá a cópia dos contratos. Tem informações também sobre os balancetes que são publicados no Diário Oficial. Então, ali tem uma infinidade de informações que a gente pode estar acompanhando. As próprias denúncias contra as prefeituras, a gente pode ver no TCE, por exemplo. A gente tem uma página lá, a gente pode coletar essas denúncias, fazer as matérias, procurar os prefeitos. Então, esse processo de fiscalizar é, de certa forma, dificultado, mas a gente ainda tem algumas bases de dados de controle externo que a gente pode utilizar para fazer essa fiscalização, né? Então, e a gente tem só realmente ter cuidado em ser fiel a esses dados, né? A gente coloca, eu sempre falo nas minhas aulas de web jornalismo lá no Galaxy, que a partir do momento em que a gente publica algo, aquilo já não é mais só nosso. A partir do momento que está no ar,
que você deu aquele ênfase em salvar a matéria, já não é mais nosso, né? Aquilo ali é da população, é do conhecimento público. Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente está colocando, checar todas as informações, apurar de forma bem aprofundada realmente, ver as versões, a gente precisa ouvir, que às vezes a gente tem situações até assim, por exemplo, tá lá a licitação para comprar urnas funerárias, tá lá dizendo que vão ser gastos 10 milhões com urnas funerárias. Às vezes é os 10 milhões mesmo, mas às vezes foi só um zero a mais que foi colocado, né? 10 milhões é 1 milhão, né? Às vezes são 2 zeros a mais, pode ser só 100 mil ali. Então, às vezes é um simples erro de digitação. Então, que poderia ser resolvido numa ligação, né? Porque a gente queria um posicionamento sobre esse contrato de 10 milhões de urnas funerárias aí que vocês vão comprar. Aí o cara disse, não são 10 milhões não, é só 100 mil. Aí ele vai te mandar o documento. Então, a pauta vai cair? Vai, mas o seu compromisso é em divulgar a verdade, né? A gente acaba perdendo a matéria, mas às vezes é só um erro de digitação. Às vezes, isso acontece muito. Mas às vezes o erro também denuncia o Ctrl-C, Ctrl-V de contratos, né? Que a gente pode também ficar atento. Eu já peguei portarias em diários oficiais que é um contrato da prefeitura X e lá no topo tá, no corpo do texto tá o nome de outra prefeitura. Então, nos detalhes, às vezes a gente encontra um problema que vai denunciando o modo como a administração pública executa o seu trabalho, né? Então, esses detalhes e o cuidado que a gente tem que ter em apurar a informação, ele é primordial. E a gente não pode ter medo de procurar essas pessoas, né? A gente tem liberdade para trabalhar, a gente tem liberdade constitucional para trabalhar. O trabalho, a imprensa no nosso país ainda é livre, né, para trabalhar, para atuar. Então, a gente não tem que ter medo de ligar para um político para pegar uma informação, de cobrar, de requisitar. A gente tem a lei de acesso à informação ao nosso favor, solicitação de documentos, solicitação de balancetes. A gente pode, alguns órgãos, até a própria associação, a ABEP, você pode entrar em contato com a ABEP para saber uma orientação jurídica, né? Porque a gente está organizando isso dentro da associação para que você possa também ter esse seu trabalho facilitado, dar uma orientação para você como é que você pode pesquisar esse documento no seu município, porque o nosso trabalho é muito importante no dia a dia do cidadão, né? E eu vou deixar aqui para vocês já a nossa última atividade. Eu queria que vocês se colocassem no lugar de um agente público nesse momento de pandemia e vislumbrar, analisassem a situação no município de vocês, você mora na cidade onde você mora, de como está a situação do coronavírus e propor um pacote de medidas, pacote de 5 medidas. O que você faria na sua cidade se você fosse o prefeito? Seja para promover o isolamento social, para abrir o comércio, eu quero abrir o comércio. Eu quero abrir o comércio. Está na pandemia, mas eu quero propor a abertura do comércio. Mas qual seria o cronograma da sua abertura de comércio, né? Então, eu quero que você elabore um pacote de 5 medidas para a sua cidade em meio à pandemia. Pense que você é um prefeito. Não precisa fazer bonitinho, como se fosse um decreto, com os artigos, não. Eu quero umas 5 medidas para você me encaminhar, certo? Vou só parar bem aqui Cadê meu mouse? Só para a gente repassar aqui as perguntas para vocês da atividade. Então, para quem não pegou desde o começo, as perguntas que a gente fez, vou repassar, né? Eu quero que vocês citem na história brasileira um caso em que foi feito plebiscito e outro em que foi feito um referendo, né? A segunda questão é o que no Brasil representa estar em pleno exercício dos seus direitos políticos. Citar casos de parlamentares que foram
Sim, a gente vai enviar por e-mail, mas é bom você já adiantando, né, para você já anotando aí, para assim que a gente terminar logo a aula, vocês já podem começar as pesquisas de vocês, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais horário para dormir, a pandemia mudou o nosso relógio biológico, mas eu vou repetir aqui para vocês já irem, se quiserem já adiantando assim que a gente terminar a aula, mas a gente vai também encaminhar pelo WhatsApp. Está casos de parlamentares que tiveram que mudar de partido por conta da cláusula de desempenho, porque o partido deles não atingiu a cláusula de desempenho. Fazer um resumo sobre o processo de litígio entre o Piauí e o Ceará. A quinta questão é consultar o valor do salário dos vereadores da sua cidade. E, por último, elaborar 5 propostas para a sua cidade dentro do processo da pandemia, né? Na sua cidade. Minha cidade está... o que eu ia propor para minha cidade? Eu ia propor lei seca, como o governador propôs hoje aqui no Piauí, valendo para o Piauí no fim de semana. Então, bota aí seu pacotinho de propostas. A gente já vai abrir para as perguntas. É isso, cadê as perguntas? Vocês botaram perguntas, vocês me perguntaram coisas. Achei o bate-papo. O Emerson Silva, apoiando o caso dos que já têm um cargo efetivo e esses assumirem um cargo de chefia ou na secretaria na gestão de um parente. Pode ser visto como um caso de nepotismo? Já tem um cargo efetivo e assumir um cargo de chefia ou na secretaria na gestão de um parente. Assim, a gente não pode automaticamente dizer que é um caso de nepotismo. A princípio, sim, né? A princípio, se você indica um parente, né? Eu acho que eu entendi assim, que foi um cargo um cargo efetivo, né? Que já é nomeado, é concursado do município. É isso que você está dizendo? Que a pessoa já é concursada do município e assume um cargo de chefia. Isso, exatamente. Então, a princípio, sim, né? Mas a gente precisa analisar caso a caso. Eu sempre gosto de passar isso, porque às vezes a gente vai na regra geral, mas a nossa Constituição é muito ampla, né? Tipo, é um professor e vai para a Secretaria de Educação. Se o prefeito, se esse professor é irmão do prefeito e vai para a Secretaria de Educação, então a gente precisa saber se não houve um favorecimento, né? Se essa pessoa não foi chamada para esse cargo, ela, apesar de ser um educador, mas ela tem a competência para assumir aquele cargo. Segundo, ela não foi indicada só porque é irmã, então a gente precisa realmente entender caso a caso. A princípio, seria um caso de nepotismo, mas a gente precisa analisar caso a caso. Pela regra, seria, mas é sempre bom analisar. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Me façam perguntas. O nome do livro, Guia da Boa Gestão do Prefeito. O pessoal comentando aqui que os dados são muitas vezes negados para a gente. Sim, eles estão negados, enrolam a gente o tempo todo para prestar as informações, demoram, né? A gente tem a questão assim, a gente dá o prazo, isso acontece muito comigo. Eu peço tipo assim, estou fazendo a matéria, aí eu solicito a informação, né? Olha, a gente tá aqui a matéria, a gente está apurando, a gente precisa dessa informação, de uma nota ou de um esclarecimento. Aí a gente diz, não, a matéria vai entrar 12 horas, né? Aí acaba que chega o horário 12 horas, a matéria entra no ar, aí quando a matéria entra no ar, a pessoa se irrita. Mas você não esperou minha informação? A gente diz, não, esperei até o horário. Então, eles se negam ou só mandam depois que a matéria sai. E quando a matéria sai, já dizendo, eu quero a nota de esclarecimento, direito de resposta, sendo que a gente deu a oportunidade para a pessoa se esclarecer antes da matéria entrar no ar. Então, tem muito disso, né? Ou quando eles mandam a informação para a informação vem incompleta, a gente enfrenta muita dificuldade realmente para colocar esse conteúdo no ar.
O prefeito da minha cidade responde por peculato, apropriação indébita, improbidade administrativa, os processos nunca são julgados. Tem que lembrar, todo dia, né? Tem que lembrar sempre que pode, porque, assim, é nosso papel cobrar, né? Muitas vezes na história do jornalismo, por várias vezes, a gente teve casos em que foi a cobrança do profissional de imprensa que fez as coisas irem para frente, né? A gente tem no 180 graus o jornalista Rômulo Rocha, que as matérias dele, geralmente, muitas delas já tiveram repercussão em investigações, em processos no Tribunal de Contas do Estado, em processos judiciais, por conta de matérias que foram publicadas no portal, feitas por ele. A gente teve o prosseguimento de coisas que estavam paradas há muito tempo. Então, nós, como profissionais de imprensa, a gente pode se lembrar. Se ele nunca é julgado, não custa colocar uma nota dizendo o julgamento do prefeito está há tantos meses esperando, está há tantos anos esperando. Então, a gente pode fazer esse trabalho de cobrança, se não diário, mas por semana, lembrar as autoridades, perguntar às autoridades por que isso está parado, né? E ir atrás de saber o que é que está acontecendo. Agora, a gente não pode agir com paixão, né? Não, agir com paixão é sempre muito perigoso. Então, a gente tem que agir com a razão. A gente tem aquele processo, precisa andar para esclarecer a população sobre aquilo. Se teve um desvio de recurso, se teve algo de errado, ele precisa responder para o bem da população e não só porque você precisa colocar aquilo ali ou espizinhar. Não, você não pode agir com paixão. Estou me avisando que faltam 3 minutos. Deixa eu ver se tem mais perguntas. O João Henrique e o Geraldo falando sobre as dificuldades lá no extremo sul, né? A gente sabe que enquanto mais distante da capital, parece que as coisas vão ficando mais difíceis do nosso trabalho para a gente fazer. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas coberturas no extremo sul do estado e é muito difícil. Primeiro você encontrar o prefeito na cidade, né? Você chega para fazer a matéria, para fazer a entrevista, o prefeito dificilmente está na cidade, a não ser que você chegue no meio da semana. E se você chegar numa sexta-feira, no sábado, você não vai encontrar ele por lá, né? Os secretários também, às vezes, muitas vezes, os gestores que deveriam... Por exemplo, se é um problema na saúde, eu poderia muito bem conversar com o secretário de saúde. Mas, às vezes, como é só um secretário de saúde indicado, que não sabe quase nada da pasta, ele, às vezes, não sabe te responder sobre aquele problema. E passa o pepino para o prefeito, passa o pepino para o assessor. Mais alguma pergunta? A gente ainda tem 2 minutos. Deixa eu ver aqui se chegou mais. Chegou mais aqui. A aula foi maravilhosa. Muito obrigada para quem gostou da aula. O portal da transparência de muitos municípios não é bem alimentado e a informação fica escondida com outro nome. No meu caso, foi no site da Câmara de Campo Maior e não achei o valor do subsídio dos vereadores. Às vezes a informação está bem escondidinha, né? Então, às vezes um próprio vereador, um próprio servidor pode te ajudar, conversa, né? Vai lá, cria suas fontes, e às vezes um próprio servidor mesmo da casa diz, rapaz, é que eu queria saber mexer nesse negócio aí. Então, porque às vezes e eles botam para dificultar nosso trabalho mesmo, né? E se tá difícil, faz a matéria dizendo que é difícil encontrar, que eles vão acabar facilitando o trabalho. Já estão dizendo para eu me despedir, né? O pessoal dizendo que estava com saudade das minhas aulas, que bom. Então, muito obrigada. A gente vai ter que encerrar, realmente já estamos no final. Espero ver vocês quarta-feira de volta. Amanhã tem mais aula, certo? Amanhã é a aula do Johnny, é isso? Amanhã acho que é a aula do Johnny. E quero todo mundo aqui na sala também para a gente ouvir o nosso editor-chefe, beleza? Muito obrigado. Até mais.